Pessoal, boa noite, vamos começar? Vamos! Eu vou começar aqui, pessoal, fazendo a chamada, tá? Para a gente verificar presentes. O fórum da reunião hoje, tá? Então vamos lá. José Carlos aqui, Paola ali, Silvei, Fabiano, aí, Leandro Pires. A Sanibário eu vi também, para você assinar aí. Andréia está aqui, Adriana está aqui, Araújo, né? Elizabeth, Larissa aqui, Zé Roberto Faustino, Ricardo Grosso, tá? Valmir, Cássio, Marivone, Maia, Toca, Liliana. Tá? São 16 presentes, tá? Que não estão presentes hoje. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça. E o virtual. O Salvinha ligou que ele tinha compromisso, não conseguiu vir. Mas talvez Vitória apareça daqui a pouco. Foi correr ontem e quando que veio. Tá? Então esses são os presentes. O fórum é votantes 11, por favor. Tá? 11. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início. O primeiro assunto da pauta é a aprovação das atas das últimas reuniões. A gente viu o primeiro, todos receberam. A gente não recebeu, não chegou nenhum pedido hoje também, né? Não recebeu nenhum pedido de correção. Tá? Como eu enviei primeiro, pedi a dispensa de leitura de ata aqui e vou abrir a votação dela. Então, a ata da reunião extraordinária está aberta a votação. Alguém é contra a ata? Aprovado. A da reunião ordinária? Aprovamos? Sim. Aprovado. Bom, eu vou pular o regimento, até por causa do Barone, e vou pular para o terceiro item, para até para o Barone que já está presente fazer a apresentação dele. Tá? Então, aqui a pauta, o terceiro item seria a palestra aí com queimadas do Barone. O Barone, para quem não conhece, é o diretor de Defesa Civil, há quantos anos? Dava 15 anos aqui, bastante experiência nisso. Toda a parte de Defesa Civil foi montada por ele, pessoa que tem bastante experiência nisso. Apresentou ano passado para a gente e está retornando aí para os nossos conselheiros para a apresentação. Tá? Boa noite a todos. Aí, como o Júnior já tinha me avisado aqui que os nossos conselheiros, então a apresentação desse ano é uma mescla da apresentação do ano passado para a apresentação desse ano. E a do ano passado foi uma introdução do modelo daqueles exercícios que a gente faz regularmente. Então, os conselheiros mais antigos vão observar isso. Porque eles já se relacionaram, já viram, tá? Mas é que a gente está tentando trazer todos para o mesmo nível de compreensão e a partir daí a gente desenvolver as suas políticas. Esse ano, mais uma vez, está sendo atípico, mas não é anormal. Tá? Já há alguns anos a gente faz através do PCC, que é o painel internacional
é o município onde a gente já está. Em relação à Operação São Paulo Sem Fogo, Operação Estágio 2024, a gente tem o decreto que foi adotado em 2023 pelo governo do Estado, que é quando foi oficializada a Operação São Paulo Sem Fogo. Qual é a mudança da operação antiga, né? Operação Estiagem, para a Operação São Paulo Sem Fogo agora? É uma política de gestão já dentro do contexto das UTS e da gestão ambiental, que é adotada pelo Marco Sandai, que o governo do Estado de São Paulo, através do governador Tarcísio, resolveu adotar no Estado. Então, em vez de a gente fazer uma operação estiagem, fazer antes, entre junho e o final de setembro, agora o programa do Estado chama São Paulo em Alerta, e dentro do programa São Paulo em Alerta, você tem a Operação São Paulo Sem Fogo, que ela não termina. O que termina é o período de resposta. Então, o período de resposta hoje, da Operação São Paulo Sem Fogo, ele começa no dia 1º de maio, termina no dia 1º de outubro. No primeiro ano do exercício desse novo conceito, já foi ampliado, já saiu um decreto que opera-se até, segunda ordem, dia 15 de outubro. Por quê? Porque esse ano está bastante ativo em todo o Estado de São Paulo. A gente tem uma situação climática e tem uma situação criminal. E as polícias, nós estamos monitorando a parte da situação criminal também. Então você tem, além do problema já que a gente vem lidando ao longo do tempo, que a gente vai falar aqui na palestra, que é, a gente tem também, esse ano especificamente, uma questão de inteligência na área de segurança pública, que é uma resposta do crime organizado às ações do governo do Estado, que está diminuindo o poder de ação crime organizado no Estado. Então, o que eles fizeram? Vamos atacar o Estado. Qual é a maneira mais eficiente de atacar o Estado nesse momento? Aproveitando o clima, fazendo queimada. Então, isso não é uma coisa de Vinhedo, ou da região aqui de Campinas, Paris, mas é uma coisa de todo o Estado de São Paulo. A gente está tendo que lidar com isso também. Aí eu já aproveito para antecipar para vocês. Segundo os dados que a gente apurou junto com o Corpo de Bombeiros até o dia 27 do mês passado, a última atualização nossa, a gente tinha no município de Vinhedo, esse vizinho, que tem ocorrência que a gente atende junto com municípios vizinhos, o Corpo de Bombeiros da estação local atendeu 146 incêndios. E que eles pediram apoio do município através da brigada, que é composta pela Guarda Civil Municipal do lugar e a Defesa Civil, 28 incêndios. Tá? Então, a Operação São Paulo Sem Fogo, ela, este ano, até a segunda ordem, vai até o dia 15 de outubro. Começou no dia 1º de junho e vai até o dia 15 de outubro. Em Vinhedo, falando agora de Vinhedo, por uma decisão conjunta da Secretaria de Planejamento Ambiental e da Defesa Civil, não é desse ano, já é há alguns anos, em Vinhedo, a Operação Estiagem, que a gente chama de Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil da Operação Estiagem, o PNC da Operação Estiagem, ele começa sempre em 1º de maio e vai até 31 de outubro. Então, aqui a gente começa um mês antes do Estado, termina um mês depois. E em relação ao foco do Estado, eu falei que agora a Operação São Paulo Sem Fogo, ele extrapola a resposta, é que assim, nos outros meses do ano, os órgãos e secretarias de Estado, eles ficam trabalhando ações preventivas e mitigatórias para quando chegar o período de resposta, que é o bombeiro que faz, você tenha diminuição das áreas totais queimadas ou do número de incêndios. Então, durante os meses do ano que a gente está fora do período de resposta da Operação Estiagem, as secretarias de Estado, do Estado de São Paulo, trabalham ações preventivas e mitigatórias. Essa política também a gente está adotando aqui em Vinhedo a partir desse decreto aí. Então, a gente vai também pontuar melhor, aumentar as nossas políticas de ações preventivas através do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil
poder do Estado. Vai passar. Bom, você sabe disso melhor que eu, né? O município faz parte do Selo Verde Azul e a infraestrutura da Secretaria de Estado, de meio ambiente, ela que atua junto com a Secretaria de Segurança e o gabinete da Casa Militar, que é aquele que pertence à Defesa Civil do Estado, junto ao gabinete do governador Tarcísio, para a gente poder fazer o monitoramento da Operação São Paulo Sem Fogo. A adesão ao programa, ela é espontânea. O município que quer adere, o município que não quer, não adere. O município de Vinhedo já adere ao programa há quantos anos? 15. Aderiu a partir do segundo ano do programa. Então, isso é quase 20 anos. E aí a gente se obriga, isso, se vocês não sabem, vocês podem apurar, a gente se obriga voluntariamente a cumprir uma série de ações diretivas que depois elas são auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E ainda por cima, uma delas, pelo menos as que tem alcance das ações de defesa civil, também são monitoradas pelo Ministério Público e dentro do Ministério Público pelo GAEM. Hoje, inclusive, essa semana, na verdade, na terça-feira nós tivemos uma reunião de 3h30 com o GAEM. Hoje, de novo, a gente teve uma instrução com o GAEM, que durou quase uma hora e pouco. Então, assim, a gente está sempre fazendo aquela tabelinha de dialogar com o Ministério Público, né, através do GAEM, e também nós somos todo ano auditados, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado como pelo GAEM. Bom, dentro do município Verde Azul, vocês já conhecem todas essas diretivas. As que a Defesa Civil atua diretamente são as que estão em destaque de laranja aí. O uso do solo, a gestão de águas e a qualidade do ar. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um rapidinho, para ver o que a Defesa Civil se encaixa nisso, e aí a gente já vai explicar a situação desse ano em relação aos incêndios. A próxima. O uso do solo. A pergunta que o Ministério Público e o Tribunal de Contas faz para a Defesa Civil é assim: você possui uma estrutura organizada, incumbida de assumir obrigações da Política Nacional de Proteção da Defesa Civil? Sim, nós possuímos. É a Defesa Civil, através do Sistema Municipal de Proteção da Defesa Civil. E aí, para garantir essas políticas públicas, a gente tem o Plano Municipal de Redução de Risco, a gente tem o Plano de Contingência Municipal, a gente tem o Plano Preventivo de Proteção da Defesa Civil e a gente tem o Plano Local de Resiliência. Em dezembro do ano passado, saiu a nova Lei Federal de Proteção da Defesa Civil, a Lei 14.750. Ela atualiza a lei anterior, 12.608, e ela instrui novas diretrizes, entre elas a necessidade de execução de um plano municipal de redução de risco. É o básico para ter todos os outros planos. Aí, Vinhedo já tem. Então, por que nós temos que fazer de novo? Porque a nova lei federal fala que tem que fazer. Então, a gente começou a se preparar para fazer, mas aí a gente foi comunicado pela Casa Militar, pelo governador de São Paulo, que Vinhedo vai ser contemplado pelo governo do Estado como um plano. Esse plano tem um custo, tá? No mínimo aí uns R$250 mil para fazer, no mínimo, dependendo de cartas aí de contratação técnica, mas a gente recebeu esse e-mail no dia 19 de agosto da Casa Militar dizendo: olha, vocês vão receber o Plano Municipal de Redução de Risco que vai ser feito pelo governo do Estado. Então eu não sei se é diretamente o órgão colegiado deles, né, que é o IPA, Instituto de Pesquisa Ambiental, mas o governo do Estado vai estar fazendo a contratação de uma expertise para fazer, não só em Vinhedo, mas nos outros municípios contemplados também. E a outra boa notícia em relação a isso é que por que Vinhedo foi contemplado? Porque por 3 anos seguidos, a Defesa Civil de Vinhedo foi premiada no programa do governo do Estado, município resiliente, que é ligado à campanha, ao programa da ONU, Cidades Resilientes, que a gente foi escolhido melhor município resiliente do Estado em relação a populações até 100
mil habitantes. Ou seja, o município melhor preparado para populações até 100 mil habitantes. E no contexto geral do Estado de São Paulo, envolvendo 645 municípios, independente do tamanho do município, nós, por 3 anos de novo seguidos, fomos o terceiro melhor estado. A gente ficou atrás de São José do Rio Preto e Campinas. Então, a gente está bem encaminhado nesse sentido aí. Então, a gente possui esses monitoramentos, tá? esses mapas, e vamos passar eles para a atualização. O ano que vem, e isso agora a gente vai ter que sentar, né, com o Dr. Dario, o ano que vem, o nosso plano local de resiliência, que é um plano que discute políticas de gestão pública dentro das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o de dinheiro ele se encerra esse ano, em dezembro. Ele é sempre de 4 em 4 anos. Então, a gente vai sentar com o Dr. Dario, os secretários, para desenvolver o plano dos próximos 4 anos, que aí vai ser de 2025 até 2028. A gente espera que até o final de 2025 a gente tenha um plano publicado. Hoje no Brasil inteiro, apenas 5 municípios têm o plano local de resiliência. E atualizado, vigente, aprovado pela ONU, só vinha. Mas a gente pretende aí, no ano que vem, estar começando a fazer o nosso novo plano local de resiliência. Ele fala das políticas públicas de gestão, e dentro dessas políticas estão as questões que a gente trabalha no dia a dia, como, por exemplo, a operação estiagem São Paulo Sem Fogo. Tá? Próximo. Só perguntar uma coisa, esse plano municipal de resiliência, ele contém o quê? Tudo que falar os riscos das populações, vulnerabilidade social, vulnerabilidade emocional, questões sociais. A maior parte desse trabalho é feito pela Secretaria de Ação Social e Cidadania. Ela tem relatórios sociais. Sim, compete a defesa civil, porque todo e qualquer desastre tem que ser gerido pela proteção do infraestrutura. Por exemplo, a pandemia foi gerenciada tecnicamente pela Secretaria de Saúde e administrativamente pela defesa civil. Então, no caso de um desastre, alguma coisa relacionada ao meio ambiente, ao esgotamento, uma inundação, que afeta uma determinada população, Nós estamos no meio. vocês estão no meio e tem uma equipe que vai assessorar na parte emocional, saúde. Sim, eu apoio em mim. Tá? Esse plano de resiliência Cuida disso também. tem mapeado todas as áreas Temos. que correm esse risco, Sim. tanto nas enchentes quanto nas estiagens, na parte. Às vezes mais do que isso. Por exemplo, através de cada órgão diferente. Tá? Por exemplo, vulnerabilidade social e acessibilidade é a Secretaria de Assistência Social. Isso tem um mapeamento publicado, Tudo né? mapeado. Existe um documento que a gente envia para onde chama scorecard. O scorecard, você tem o scorecard da saúde, você tem o scorecard de riscos, você tem o scorecard de vulnerabilidade social, você tem o scorecard de políticas ambientais. Tudo isso é feito no scorecard, a partir do relatório econômico, o scorecard é feito propostas de políticas públicas. E aí, a partir das propostas colocadas, o município, no caso nosso, Pinheiro, está dizendo assim para a ONU e para o Tribunal de Contas que aqui no Estado de São Paulo quem audita. É por esse caminho que a gente quer ir. É aquilo que a gente quer alcançar. E aí eles vão auditando ano a ano para ver se a gente está caminhando, se a gente está conseguindo fazer. Esses planos, as feitos, diminuindo essas áreas que eles produzem. Sim, mais ou menos. Esse é o braço. Posso fazer uma pergunta? Só um esclarecimento. Você falou de 146 Isso. Isso, como é em relação a outros anos? É que assim, a gente, para mensurar, a gente usa o nosso, não o do bombeiro. Vou explicar por quê. Dá um exemplo muito prático. Por quê? O bombeiro, quando ele registra 146 com base em incêndio, ele está dizendo que ele saiu com um caminhão no quartel
146 vezes. Só que, por exemplo, a gente fez um apoio de bombeiros aqui na fazenda São Luís, que não é via, é Valinhos, mas a única entrada é por via, aqui na região do deck da caixa d'água. E a gente ficou lá 18 horas fazendo combate, certo? Entre você ser comunicado, combate inicial, contenção, monitoramento, rescaldo, reignição, segundo combate, extinção. Esse foi o ciclo todo. Para a defesa civil, são uma ocorrência só, porque eu trabalho com o apoio ao bombeiro. Apoio ao bombeiro nessa ocorrência, nesse local é uma ocorrência. O bombeiro trocou de guarnição e cada vez que ele saiu para buscar água, passou no quartel, ele fechou o talão daquele chamado anterior, ele abriu um outro talão para voltar no mesmo lugar. Então aí dá 100 tantas ocorrências. Mas dentro do protocolo militar ele é obrigado a fazer isso. Porque morreu alguém na hora que ele estava abastecendo o caminhão. Porque ele não estava no local. Porque ele estava abastecendo e tinha acabado a água. Então ele tem que fechar o talão, outro talão. E aí cada vez que abre gera uma ocorrência, o número de ocorrência deles é maior. E vocês não sabem Não, na verdade, por isso que eu falo, a gente usa o nosso, porque a gente acompanha todos os talões do bombeiro. Hoje, nós estamos com 28, até a data de hoje, 28 ocorrências na cidade. A média, entre os últimos 10 anos, é 35. Em 2020, a gente teve 77. Em 2020 foi o grande incêndio da região leste. Foi o maior incêndio desse ano de Vinhedo até agora. Enquanto a gente apagava ele, demorou 5 dias de combate, 7 dias de rescaldo, foram 12 dias de combate efetivo. A gente teve mais 11 acidentes e incêndios sendo atendidos ao mesmo tempo. E a turma só lembra dele. Mas a gente atendeu ele mais 11 ao mesmo tempo. O bombeiro de Noveira, de Valinhos e o próprio bombeiro de Vinhedo. Então, só aquele ano lá, essas ocorrências desses 2 dias geraram para eles mais de 100 ocorrências. Então, é um jeito diferente de pontuar. Mas a área total, por exemplo, estimativa de área total queimada, quem passa por bombeiros são nós. Porque a gente que vai no posto do drone, quando a gente faz a busca ativa para ver se tem que resgatar animais mortos ou machucados, a gente sempre faz isso depois dos incêndios. A gente aproveita só o drone, vê a área, aí traz para o Google Earth, traça o polígono a partir das imagens do drone e temos a área estimada. Não é exata, mas é mais próxima de quanto queimou. A gente vai mostrar a área total desse ano aqui. É uma área que, com tudo que está acontecendo esse ano, ainda é uma área menor do que a média dos últimos anos. Então isso mostra que a ação de resposta, essa preventiva, para explicar qual a gente fez aqui, ela ajuda. Tem ajudado. Possui mapeamento e monitoramento de redução de risco de desastre, o RDD, o RRD, tá? Ele é os planos que eu falei que a gente vai ter que fazer de novo, porque teve a mudança na lei federal lá. Eu não sei ainda se a gente vai, quando eu digo a gente vinha, porque a gente participou das outras, tá? Mas com certeza o estado de São Paulo vai. O ano que vem, na Nova Zelândia, tem a pré-conferência mundial da redução de risco de desastre. Porque o marco de Sendai, esse que a gente aplica hoje, ele é de 2015 e vale até 2030. Então agora em 2025 faz a pré-conferência. Você vai fazer uma avaliação do que deu certo, do que não deu, para preparar as conferências regionais ao longo dos próximos anos e em 2030 fazer a conferência mundial para o novo marco. Vinhedo foi uma das cidades que compôs a delegação brasileira lá em Sendai, no Japão, em 2015, quando a gente fez o marco de Sendai. E aí agora, provavelmente em 2025, a gente participa da pré-conferência e lá em 2030, se tudo der certo, algum representante nosso vai dar lá no novo marco, que aí vai valer até 2045. É sempre de 15 em 15 anos o marco regulatório para vocês trabalhar com a gestão das políticas de redução de desastre. Próximo. Aderiu à campanha São Paulo Sem Fogo? Sim, aderimos, é o decreto 123, está na internet, tanto no site da Prefeitura, como na página da Defesa Civil, página da Prefeitura, serviços,
Defesa Civil. Está lá o decreto com toda a explicação de tudo que a gente faz no decreto. Ele começou dia 1º de maio e vai até dia 31 de outubro. E tem o plano preventivo de proteção e defesa civil. É como o sistema, quando a gente fala sistema, não é só quem usa esse uniforme, toda a prefeitura. Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Cada secretaria com a sua expertise cuidando da cidade. Aí é o sistema. Então lá tem o que cada ator do sistema tem que fazer. Tá? É só procurar esse decreto aí, 123 de abril, que está lá tudo explicadinho. Próximo. Este ano, em função de uma situação específica que a gente vai estar falando no slide a seguir, a gente também pediu esse decreto aí, ó, o Decreto Municipal 342, que é do dia 12 de setembro, é bem recente. Ele está proibindo qualquer tipo de fogo no município, até novembro. Qualquer tipo. O cara que juntou lá um punhadinho de folha e vai para o fogo, agora é crime. O cara que vai meter fogo no lixo lá na casa dele, no caso de compostagem, é crime. Não. A lei fala, inclusive federal e estadual, ela fala que determinado período você não pode fazer fogo em cobertura vegetal. A gente ampliou isso para qualquer tipo de fogo. Aí a Guarda Municipal faz o patrulhamento e, se acionado, ele vai atuar ou vai até conduzir para a delegacia. Uma das reuniões do GAEMA essa semana, a gente colocou isso no GAEMA. O GAEMA veio batendo na cidade em geral, está certo, tem que fazer isso mesmo, mas não adianta depois a gente criar as leis, na hora que a gente vai atuar, o cara vai procurar o Ministério Público e libera a punição. Ou o cara é preso e manda soltar. Aí não vai fazer efeito. Então a gente está cobrando uma contrapartida do GAEMA aí. Pode cobrar da gente, pode bater na gente, mas ajuda a gente a ter uma resposta efetiva. Próximo. Aí, é só para vocês verem, porque está lá no decreto, tem a brigada. Tá? A brigada em Vinhedo, a brigada municipal em Vinhedo, que ajuda o governo a combater o incêndio, a resposta, ela é feita por guardas civis municipais do Grupamento de Ação Preventiva Ambiental, GAPA, por todos os agentes de defesa civil do município, por profissionais que são treinados pela gente, que estão na Secretaria de Esporte e Lazer, por causa das empresas e dos parques, por membros da Sanepar e por membros da SERTA, porque eles estão ali com o carro. Uma das coisas que a gente instituiu nas políticas de resposta a incêndio, e está se mostrando cada vez mais eficaz, é plantões de carro-pipa com água de reuso, tanto da Sanepar como da SERTA. Porque agora diminuiu esse translado que o bombeiro tinha que fazer de sair do local que acabou a água para ir buscar mais água. Quando eles veem que eles chamam de ocorrência de vulto, quando eles percebem que a ocorrência de vulto, eles pegam o apoio dos pipas. Então a gente desloca o caminhão com água até o caminhão do bombeiro. Ele carrega o caminhão do bombeiro, sai, vai encher para voltar depois. Tá? Então isso diminuiu consideravelmente o tempo de resposta, porque agora o bombeiro está sempre no local anunciado de água. E aí a gente também está conseguindo, através aí das ações políticas públicas, o corpo de bombeiro receba muito em breve, ele já está fazendo aí a contratação, uma caminhonete 4x4 que paga com dentro de 600 litros, semelhante à da defesa civil. Porque hoje o caminhão do bombeiro, pelo tamanho que ele tem, ele não consegue acessar qualquer local. Como a caminhonete, como a nossa da defesa civil, é um trator, você entra na maioria dos locais. Então o bombeiro tem uma dessa também, vai ter mais uma equipe disponível do bombeiro para fazer o combate direto. Tá? Próximo. Vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo agora. Tá? Nós estamos no outono e inverno mais quente dos últimos 35 anos na região de Campinas. Segundo dados do governo federal, do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET, é o outono e inverno mais quente dos últimos 75 anos no Brasil. A nossa região, 35 anos. Tá? A média, que é a defesa civil média, é de 5 graus acima da média. O pico de calor mais alto que a gente já mediu esse ano, nessa temporada, a gente
temporada é de 9 graus. Só para vocês terem uma ideia, hoje está cerca de 10 graus mais quente do que normalmente está nesse período ao longo dos anos. Hoje. Tá? A gente deveria estar com 28, 29 graus, os termômetros aqui em Minas atingem 37,4, na região da intensidade com 43. Se eu tenho um aumento da temperatura média fora de estação, eu tenho um aumento de consumo de água que as pessoas fazem. Relativamente de consumo de água, por causa do aumento da temperatura, e junto associado a gente teve o triplo 30. O que é o triplo 30? O triplo 30 é falta de chuvas consideráveis por mais de 30 dias. É um 30. O outro 30, umidade relativa do ar média abaixo ou próximo de 30. Isso está acontecendo sobre o inverno inteiro. Ontem, a mínima foi 17%. Pra vocês terem uma ideia, já é estado de alerta. 12% é estado de deserto. Então a gente chegou próximo aí do estado do deserto, na umidade. E o outro 30 é a temperatura média. A temperatura média desse outono e inverno é 30 graus. Então a gente teve presente o triplo 30 todo esse outono e inverno. Não à toa o aumento de queimadas e a escassez hídrica. Ela se explica nesse fenômeno aí. Põe a outra tela para nós. Olha que interessante. Esses são dados de hoje da Sanepar, que a gente está sempre conversando com a Sanepar. A Sanepar, inclusive, é interessante falar isso porque muita gente olha só para a estrutura, né? Não olha para a inteligência que trabalha lá. A Sanepar, junto com a Defesa Civil, há 10 anos, ela monitora temperatura e umidade relativa do ar, dia e noite, todos os dias. E aí esses dados, eles são trabalhados depois para escolher modelos de reservação, como é feita a distribuição da água, em que período que pode ser feito o tratamento ou não, mais adequado, até para a questão do esgotamento sanitário. Por exemplo, a gente trabalhando agora, vamos lá, ação prática. A última represa aí que a administração pública contratou. Na cabeça do prefeito, ele disse, pô, eu vou começar a investir em água, vamos fazer uma represa enorme. Só que faz 10 anos que essa levada da Defesa Civil, são 13 anos na verdade já, sim. A gente tem dados diários de como se comporta o ciclo de água em Minas. Então aí a gente virou para o prefeito e disse, prefeito, ó, seguinte, mudou o ciclo de chuva. Tanto que no começo, lá atrás, a São Legal falava assim, está chovendo menos, por isso tem escassez hídrica. Aí a Defesa Civil chegou na São Legal e disse, ó, está chovendo igual. Tem ano aí que está chovendo mais. Não, porque a gente tem aqui a prática no reservatório. Sim, mas essa hipótese a gente precisa validar, porque nós temos os monitoramentos de chuva. Então a gente sabe quando está chovendo. Foi aí que deu a ideia, a partir de uma iniciativa da Sanepar, de a gente trocar dados. Então agora a gente faz a leitura em tempo real junto com eles. E aí a gente percebeu, realmente, na média histórica, está chovendo igual. Então a conversa está errada. O que nós descobrimos, mas é uma hipótese ainda, não pode ser validada. Quem é cientista aqui na área sabe o que eu estou falando, para você validar uma hipótese, o estudo tem que ser no mínimo 30 anos. Para validar a hipótese por completo, o estudo tem que ser de 100 anos. Quer dizer, nenhum de nós vai estar aqui, só que a gente precisa atuar agora. Então a gente trabalha com a hipótese e vamos tentar validar ela em 30 anos. O que essa hipótese está mostrando para nós? A gente tem o ciclo de chuva com mais intensidade. Então, entre dezembro e março, está chovendo agora o que antes chovia quase o ano todo. Lá no final, na média, vai dar média histórica. Porém, a gente tem de 5 a 7 meses com a produção hídrica negativa. Ou seja, ou chove menos ou não chove. E isso é uma mudança de distribuição de chuvas. Aí a gente mostrou isso para o prefeito, os técnicos da Sanepar falaram assim, ó, vamos fazer uma reservação menor.
porque aí eu tenho um espelho de água menor, evapora menos, mais reservatórios menores, eu consigo manter a reservação de água sem perder água para a evaporação, porque tem muito tempo sem chuva. Então já é uma estratégia para a produção de água, para a fabricação de água. Tem dois estudos que estão sendo feitos pelo governo do Estado, através da Defesa do Estado e da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que é, nas empresas antigas, a gente tem um espelho de água maior, colocar células fotovoltaicas. Porque aí, ao mesmo tempo que o espelho coberto de células fotovoltaicas vai produzir energia, ele vai evitar que evapore tanta água dos espelhos de grandes reservações. Parece que está dando certo, ainda está na fase de validação da hipótese, mas, por exemplo, quem quiser conhecer lá na Represa Brins, em São Paulo, tem o terreno, né, o recorte onde está sendo feito o estudo, e parece que está dando certo, porque o governo do Estado já está falando em colocar isso aqui na Represa de Pedreira, que vai ser inaugurada, que vai ser um grande espelho de água também. Tá? Então, a gente vai buscando alternativas através disso daí. E a gente falou, mais calor, mais consumo. Olha a média de vinha desse ano aqui, ó. Isso aí é dado oficial da Sanepar, está no monitório. 210 litros por dia por pessoa. Olha a média recomendada pela ONU. 110. Então, a gente está muito assim. Culpa nossa? Não, é calor extremo. A gente praticamente não tem inverno esse ano. A gente tem, dentro da operação, escagem, pouca gente sabe disso, a gente tem a operação 2 dias, que a Guarda Municipal e a Assistência Social, quando recebe uma alerta da Defesa Civil, que naquela madrugada a temperatura vai baixar de 13 graus, saem equipes na rua para acolher todo mundo e levar para a abrigo, porque senão a pessoa vai morrer. Esse ano, que eu me recordo, não teve nenhum. A gente teve que sair para pegar uma no máximo, junto com a Assistência Social para recolher a turma. Então, quer dizer, é muito ativo. Normalmente você faz isso por mês, e esse ano não deu certo. Então, isso explica a escassez hídrica e, ao mesmo tempo, o incêndio. Porque se eu tenho uma vegetação que está totalmente sem umidade, seca, e com calor exorbitante, a gente trabalha a teoria do fogo, que a gente chama, a teoria do fogo, pouca umidade, muito calor, qualquer faísca e ignição. Para piorar, a gente tem sistemas de baixa pressão que estão entrando e deveriam trazer vento e chuva. Inclusive, nós vamos ter um que vai entrar agora na quarta-feira. Promete 60 milímetros de chuva entre quinta e sábado. Tomara que venha. Porém, os últimos sistemas de baixa pressão que a gente teve, o que aconteceu? Não veio chuva. Só veio ventos de 60 a 90 km por hora. E aí, com fogo, vento forte, mais incêndio. Então a gente tem que trabalhar com todas essas questões. Próximo. A gente, inclusive, isso aqui foi meio que articulado junto com o governo do Estado, a Operação São Paulo Sem Fogo, e também com o GAEMA, tá? A gente dividiu a cidade em 5 regiões que a gente chama áreas de interesse ambiental. Interesse ambiental para quê? Para monitoramento da Defesa Civil. Que aí eu coloco tanto a Guarda Municipal como a equipe de campo da Defesa Civil para patrulhar essas áreas ao longo do dia para pegar um incêndio se acontecer no início. Então, desses 28 incêndios que a gente falou que apoiou o bombeiro, teve outros 8 que não precisou chamar o bombeiro, porque ou a Guarda Municipal ou a Defesa Civil, em escolha de campo, cruzou o incêndio no começo e já apagou. A gente tem equipamento nosso para apagar incêndio no início. Então, não precisou nem acionar o bombeiro. Tá? Próximo. Mas, aí, isso também tem na página da prefeitura, tá? É quanto dá em área, metros quadrados, cada área de interesse. Então, essa daí é a área de interesse número 1, que pega o quê? Região leste. Nós tivemos 13 incêndios este ano na região leste. Tá? Tivemos 13 incêndios. Só que foram 10 Vinhedo e 3 Cativa ou Valinhos. E aí a gente apoia porque é uma entrada para Vinhedo. Próximo. Essa é a área 2, se eu não me engano, é a área do Centro de Pinheirinho, que vai até a divisão do governo.
área 3. Essa área 3, ela vai pegar a região ali do Distrito Industrial, onde a gente teve a segunda maior queimada, que nós não pintamos esse ano, mas é a maior de Vinhedo, porque a outra maior que a gente pegou foi em Valinhos, que a gente estava apoiando. Mas aqui em Vinhedo foi essa área aí, foi de 560 mil metros quadrados, lá pegando a rodovia dos Bandeirantes, que a gente pegou incêndio lá junto com o governo, são 18 horas fazendo combates lá. Então essa área do Distrito Industrial. A próxima, essa área aí é chamada área São Bento Capela. Então ela pega desde o Vale Verde, Vale Vinhedo ali, todo esse lado de baixo da Anguera até aqui no Distrito Industrial. A próxima é a São Bento Vista Alegre. Então ela pega aqui da Casa Verde, mais ou menos, tirando o centro até a divisa com Valinhos, onde tem o Galileu lá. Tá? Aí a gente teve atendido e apagado em Vinhedo, até a data que foi elaborado os dados, tá? 1.292.980 metros quadrados. Que nós apoiamos o combate a incêndio geral, junto com o bombeiro, 1.847.857 metros quadrados. Porque aí entrou fazenda de Itatiba, entrou fazenda de Valinhos, que fazem divisa. Não estão aqui, apesar de a gente ter feito apoio lá também, na Serra do Cocal. Tá? A Serra do Cocal não entra aqui, porque ela foi assumida, o teor da ocorrência que a gente fala, foi assumida pelo governo do Estado, tá? Então ela está no Estado, no planejamento do Estado, como área de segurança ambiental. Tá? Então isso aí é lá com o governo do Estado. O próprio IFOSECA está mapeando isso daí. A Serra do Cocal foi mais ou menos para Valinhos o que foi a nossa região leste aqui em 2020. Tá? Foi mais ou menos aí a mesma grandeza. O próximo. O que a gente está fazendo que está ajudando a diminuir a quantidade de área queimada? Apesar de a probabilidade de incêndio esse ano ser maior por causa das condições climáticas, a área total foi menor. Por quê? Aceitos preventivos. A gente obriga as grandes propriedades do município a fazer acerto. E com a ajuda do Ministério Público a gente conseguiu obrigar o DAEV de Valinhos a fazer o acerto dele na área leste. Foi o primeiro ano que o DAEV veio antes da época de estiagem e fez o acerto dele. E olha que legal. Começou dois princípios de incêndio no entorno da Eve lá, a gente conseguiu, o bombeiro conseguiu entrar com máquinas, equipamentos e caminhões e combater o incêndio que em 2020 se espalhou por 5 milhões de metros quadrados, 30 mil, 40 mil metros quadrados. Então faz a diferença. Né? A gente treina, nós temos os MUDEX, que dão um apoio excelente, excepcional para a gente, os mais atuantes, até porque estão na área leste, mais pega fogo aqui na região de Vinhedo, é o MUDEC da Caixa d'Água e o MUDEC com Morada da Lua. O pessoal não só ajuda monitorando, mas também em incêndios de menor proporção, porque eles não se colocam em risco, a gente chama para apoio e combate também. E, com certeza, ajuda muito o bombeiro civil, eles dão suporte logístico, eles trazem água, trazem comida, porque às vezes a gente entra no incêndio e fica horas. Você não tem que sair para comer, porque leva uma comida no caminho, fica mais fácil para combater. Então, tá de parabéns para o pessoal aí, do MUDEC, tanto da Caixa d'Água, da Morada da Lua, e os UPDECs, o UPDEC na verdade, né? Lá do Distrito Industrial, mas aí é como as brigadas das empresas. Tá? O UPDEC do Distrito Industrial, eles são brigadas das empresas. Então, são brigadas que são treinadas quase como bombeiros já. Então, eles também ajudam bastante a gente. Aí a gente faz o monitoramento, tá? Esse monitoramento hoje a gente faz por satélite, radar e por drone também. E você deve ter visto no jornal essa semana, começou a instalação do mega radar lá na Unicamp. Se tudo der certo, ele começa a funcionar agora em dezembro, experimentalmente, mas aí a gente já vai estar usando os dados deles, e se não der nenhuma zica, na época das chuvas, a gente vai monitorar situações de tempestade, desde tornado, passando por chuvas convectivas, temporais, vendavais
microexplosão, até na época de estiagem, incêndio e risco de queimada. Então, assim que o radar, o mega radar, está funcionando, ele é uma iniciativa da região metropolitana de Campinas, cada município dos 20 contribuiu com uma parcela de dinheiro, o governo do estado com uma metade, outra metade, aí a Gicamp e o governo do estado então criaram a possibilidade que vai inaugurar agora em dezembro, antes era uma possibilidade, agora é uma realidade, vai inaugurar agora em dezembro, o Centro Regional de Meteorologia. Isso é um modelo de gestão que existe nos Estados Unidos, no Japão e na Coreia. A gente foi para a Coreia, conhecer isso de perto, como representante da região lá, com o pessoal da ONU. E aí a gente fez um relatório dizendo que era adequado se investir nisso, porque realmente traz resultados. Foi aprovado e agora está saindo. A diferença desse sistema, que ser um sistema inteiramente orquestra, é de que você consegue trabalhar a meteorologia, um sistema de medição diferenciado. O meteorologista pode explicar melhor do que eu, mas que me permitem recortes mais precisos, em menos tempo e com maior acerto. Então eu consigo, por exemplo, recortar a região aqui do centro e falar, ó, a possibilidade de chover aqui nas próximas 72 horas é de 99% e X volume de água com tanto de raio e tanto de velocidade de vento. Daí a gente consegue tentar criar um plano de gestão para trabalhar com isso daí. Tá? Só para dar um exemplo. Isso vai estar começando a funcionar aqui a partir de dezembro, se tudo der certo, e vai ser o primeiro polo desse tipo nas Américas, fora dos Estados Unidos. Parabéns para a região metropolitana de Campinas. Amanhã, inclusive, tem uma reunião lá na Gicamp com as 20 cidades para falar disso. Tá? Porque começou a instalar o radar, então amanhã a gente vai fazer os ajustes aí do novo programa de gestão. E também vai ter na pauta de amanhã a adequação da parte final, através, por causa de uma reunião que a gente teve com o Caio na terça-feira, da parte final da operação de estágio desse ano, os ajustes que a gente está fazendo enquanto Defesa Civil, região metropolitana e GAEMA. Aí os equipamentos que a gente tem, né? Porque você pergunta, mas vocês têm equipamento? Temos, esse aí, o amarelo ali, ó. É um macacão de combate a incêndio florestal, que é mais eficaz e muito mais caro do que o macacão de combate a incêndio comum. Mas a gente tem, já estamos tendo que repor, já entrou na ata de compra para o ano que vem a reposição desses equipamentos. A gente tem capacete, máscara, bota de combate a incêndio, bota de prevenção peçonhenta, que a gente fala, são duas botas diferentes. Dependendo do tipo de terreno que a gente vai, a gente entra com ele. A gente tem esse tanque de combate incêndio, a gente tem 600 litros, tá? Então a gente trabalha com 1.200 litros para apoiar o meio de tratamento em áreas de difícil acesso, uma caminhonete de 4x4 e a gente agora também incluiu o drone, que é o drone de combate a incêndio. Não que o drone sobe e fica jogando água, mas a gente sobe o drone mostra para nós, bombeiros, em tempo real, o caminho que o fogo está fazendo e qual a melhor abordagem, aquela mais próxima, para não colocar em risco o agente e também para preservar vidas. Porque antes a gente não tinha visão periférica, a gente estava combatendo o fogo aqui e dançando a casa da pessoa lá. Então agora a gente sobe o drone, vê o que está acontecendo e em questão de minutos a gente fala, é aqui que a gente vai agir primeiro. Então tem toda essa política de ação que está sendo feita. Aí são mais equipamentos que a gente usa. Aquela mochila cristal, ela está com uma pistola elétrica na ponta, para bateria. O pump, que é aquela que a gente assim, além de extenuar o agente, ficar horas combatendo fogo, ela vai imaginar o seguinte, e daqui até lá daquele lado lá, com uma pump, eu vou demorar cerca de 10 a 15 minutos. Daqui para o outro lado da rua. Com a pistola elétrica, eu faço em 2 minutos. Então é mais eficaz, é um investimento caro, Vinhedo pioneiro, isso daí. As outras cidades da região estão adotando também e a gente sempre se ajuda, então vai melhorar o combate para todo mundo. O que está nas minhas costas ali sou eu, né? O que está nas minhas costas ali é o que a gente chama de abafador a gasolina. Ele é um soprador daqueles de jardim. A diferença é que enquanto um soprador de jardim, aquele que você limpar o
quintal, ele trabalha com 74 metros por segundo de vento, esse trabalha com 330. E a nova versão dele, feita pela Guarani, está vindo com água também. A gente já conversou com o doutor Dario, explicou para ele que está chegando essa inovação, ele já falou para nós, vai lá botar. Se der, nós vamos substituir o de vocês para o soprador com água também. O soprador com água, que está sendo testado pela Guarani, lá em Bauru, na região do Bauru, ele mistura a mochila com o soprador. Então ele já tem a água e ao mesmo tempo o vento. Aí o combate fica mais rápido e mais eficaz. Provavelmente a gente vai estar adquirindo no ano que vem também, já que o prefeito já autorizou fazer a computação. A gente recebeu mais uma viatura, essa viatura aí foi um prêmio do governo do estado por causa da pontuação que a gente atingiu naquele programa Municípios Resilientes. Tá? Próximo. Não, acabou. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma dúvida. No começo da apresentação, você comentou essa questão de causa dos incêndios, que aumentaram bastante, de ser uma ação de crime organizado. Sim. De onde vem essa informação? O serviço de inteligência do governo do governador. Então, essas pessoas foram presas, foram investigadas. Algumas foram, muitas Vocês chegaram a esse nível motivo? É assim, isso é um serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública ao gabinete do governador. Depois é repassado para as polícias, tanto por região da Polícia Militar, como das polícias municipais através da Guarda Municipal. Que eles têm um sistema na Guarda, por exemplo, aqui em Miena, e algumas outras cidades têm um outro nome, que aqui em Miena a gente chama de Centro de Operações Integradas. Então, todas as informações relacionadas à situação de segurança pública, elas estão no mesmo sistema de segurança, que é claro que só os autores de segurança pública têm acesso, de senha e tal, que eles são informados 24 horas de toda e qualquer novidade. Então a gente recebe alguns alertas de que, provavelmente no final de semana, pela inteligência, provavelmente no final de semana lá vai ter ação do crime organizado na tua região, fica atento e tal. Teve acho que foi uns 40 dias atrás, a 1h30 da tarde, num sábado, em 20 pontos diferentes do estado de São Paulo, começaram incêndios ao mesmo tempo. Sim. Isso aí já estava avisado do sistema de segurança, a gente já tinha a equipe de prontidão, mas a gente não sabia onde ia acontecer. Mas foi evidência de que o setor de investigação estava trabalhando com uma informação correta. E é por quê? Porque o governador começou a bater muito no crime organizado. E aí, se eu obrigo polícia e bombeiro a sair do meu pé para ir fazer combate a incêndio e tentar salvar a vida das pessoas, eu consigo relaxar aquela pressão para cima de mim e manter atuante a minha organização criminosa. Você relaciona isso a outros fatores também? Por exemplo, o balão. Eu vejo o balão praticamente todos os dias. Não, sim. Uma coisa. E aí você acaba juntando também outros fatores. Veja bem, não é só esse fator. Tá? A gente trabalha com a questão do balão, a polícia está batendo muito. 3 dias atrás foi pego um balão. Interesse imobiliário, A questão do interesse imobiliário ela é muito falada, mas ela é pouco comprovada. Então, assim, dizer que existe, dizer que não existe, eu seria infantil, né? Dizer que não existe, e seria prepotente que acusassem a provas. Até como ator público eu não faço isso. Especulação existe em qualquer lugar. Só que nós, na área de segurança, o comandante Araújo da Guarda está aqui, sabe o que eu estou dizendo, a gente tem que trabalhar com materialidade, que a gente chama. Porque na hora que eu sento na frente do promotor e na frente do juiz, a primeira coisa que ele me fala é assim, qual a materialidade e qual é o nexo causal. É um termo nosso lá da área de segurança. Eu tenho que apresentar isso para ele. Né? Hoje, a materialidade que a gente tem é que o crime organizado está tentando derrubar o Estado através de crime de fogos intencionais. Mas tem as variantes. Por exemplo, a gente teve fogo na Serra das Cabras, lá no Pico das Cabras. Foi criminoso, mas não foi o crime organizado. Foi uma pessoa que está em doença depressiva porque perdeu, em menos de um ano, filho e pai. Surtou. Não deixa de ser um ato criminoso, mas não é deliberado. É outra motivação.
Foi pego lá em São Paulo 8 pessoas, por causa de soltaram um balão enorme e depois saíram correndo atrás desse balão, e esse balão caiu numa escola, pegou fogo na escola, na creche e tal. A polícia estava monitorando, prendeu os caras. Eles, esses 8, descobriram uma, entre aspas, quadrilha que solta balão pelo estado com mais de 200 pessoas. Então a polícia científica está trabalhando na produção de materialidade contra esses envolvidos. Até que não se tenha transitado em julgado, são só suspeitos, estão livres aí para fazer as coisas que tem que fazer. Mas a gente tem que olhar para todos os lados. E fora disso, todos os monitoramentos comuns que a gente faz. O triplo 30 a gente faz todo ano. Se eu vejo que dos 3 tem 2, já tem potencialidade alta para a teoria do fogo. Há pouco tempo, eu moro aqui no Village de Verão. Em cima tem a pizzaria dele do moço e um morador viu que estava colocando fogo do lado da outra pizzaria. Aí eu peguei meu carro e fui lá. Foi no lixo, segundo isso. E ali fica evidência que eles sempre têm um lixo. E o que é feio? Já chegaram a falar alguma coisa na pizzaria? Lembra do decreto que eu falei que a gente fez esse ano, para qualquer tipo de fogo? Foram evidências como essa que nos mostraram que era bom fazer isso. Mas eles foram avisados? Não, na época que eles fizeram a última vez, o decreto não estava valendo. Mas já existia uma lei que De novo, a lei municipal, ela fala que é proibido queimados, mas outros tipos de queimado. E aí é um princípio legal do direito. Se tem alguma coisa aqui, não precisa falar besteira. Tudo que a lei não especificamente proíbe, ela permite. Por isso que, através de decreto, baseado nessa lei, a gente ampliou o alcance da lei. Agora, no decreto, fala que é proibido qualquer tipo. Qualquer tipo. Você fala pensando de fogo no churrasco. Não, por exemplo, não agora, em 2017, deu um rolo desgraçado na época, não sei, eu estava aí já, os nossos colegas, a gente proibiu churrasco na represa. Nossa, quem tomando de paulada? Porra, não vai nem fazer churrasquinho na represa. Não, porque naquela época a gente também estava com uma crise hídrica e a escassez provocava fogo espontâneo. O cara esquecia o brasão lá da churrasqueira. Na hora de ir embora, vinha o vento da noite, porque quando a temperatura se inverte, batia no brasal, pegava na mata seca da represa, a gente apagou 6 incêndios na represa, que a gente suspeita, tivemos materialidade de prova, que eram resíduos de churrasco. Agora, coincidência ou não, a gente proibiu o churrasco na represa, pediu para a Secretaria de Exportação tirar as churrasqueiras, acabou. Então, a gente estava certo. A briga é constante, gente. Está lá. sobre briga disso. Nesse condomínio mesmo tem uma TV e 2 vezes já teve fogo. Eu apagou fogo com os moradores do condomínio. Eu mesmo fiquei com a bandeira ali. Eu posso cantar Sim, existe dado no bombeiro, está futuramente, pelo treinamento é bombeiro, futuramente é defesa civil. Mas o treinamento lá, não por é. exemplo, no condomínio fazer um treinamento, mostra os nervos. Pode, particularmente é uma questão de gestão, estava sendo discutido isso terça-feira no Estado do Rio de Janeiro. Eu briguei várias vezes com o bombeiro falou que não tinha carro para ir para lá. A gente estava discutindo isso terça-feira na reunião com o GAEM. O GAEM bateu muito nessa tecla. Vamos fazer mais brigadas sociais, mais voluntariado. Aí, quando eu digo, não fui eu, né? Foi a Secretaria de Civil e bombeiro, a gente virou para a promotora e falou assim: tá, na hora de machucar ou morrer alguém, você vai mandar prender a gente. Não, tem tempo para Né? Então, assim, uma coisa é nós que somos treinados. Eu tenho mais de 600 incêndios em 30 anos de produção e ainda assim eu já me vi em situação que se eu não fosse socorrido pelos colegas que estavam naquele momento com produção segura, eu estava morto. Aí você imagina eu falar assim: não, eu vou treinar 20 horas, aí alguém vai botar alguém para pagar a fome. Vai dar um momento. Não, o treinamento, inclusive, para falar com as pessoas, não ir lá. Não, sim, então isso a gente faz. O que eu estou dizendo assim, isso a gente
Aí eu treinava o cara para apagar o fogo, pegar a situação das células locais. Pô, vocês me desculpam, eu não estou aqui criticando, porque lá bateu o desespero, mas o Corpo de Bombeiros de Valinhos dá um treinamento de 2 dias. A gente vai paisando, entrar nas células locais, apagar fogo, trilha de 7, 8 quilômetros, equipamento de 30 quilos nas costas. Ah, que isso? 2, 3 mortes, Aqui em Vinhedo, a gente não fez isso na época do incêndio lá da região oeste e a gente quase apanhou da população por causa disso. Oi? Não a brigada. Essa brigada a pessoa vai treinar direto. Valinhos voluntariou, quem quisesse aparecer lá, olha, eu quero ir lá ajudar. 2 dias de treinamento, dá o equipamento e vai para a rua? Não, pelo amor de Deus. É que nem aqui, ó. O pessoal do Nudec da Caixa d'Água, não vai entender o que eu estou falando. O Nudec lá é muito ativo. Porém, tem os caras lá que é bombeiro civil de formação. E tem os caras que, por exemplo, o Eduardo. O Eduardo, posso citar ele porque ele já me autorizou isso. Ele é um empresário. Vive, mexe mais dentro de avião do que outra coisa. Ah, pegou fogo aqui, vou te ajudar. Eu olho para o Eduardo, acabou de descer de um avião, 18 horas de voo, quase nada de treinamento, a não ser vontade, voluntariedade. Eu vou falar assim, não, pode entrar nessa trilha aqui, ó, tem um barco de 40 metros lá, com um equipamento de 20 litros nas costas, e apaga o fogo. Não, eu vou virar para o bombeiro civil do núcleo, e eu falo para ele, ó, você tá vendo lá, você vai? Ele vai, porque ele sabe, ele tem a resistência, ele tem a capacidade. Agora, pegar um paisano que tem só vontade, dar um treinamento de 2 dias e mandar ele subir. Eu quase perdi um colega que agora acabou se aposentando, que também me autorizou a contar a história, que foi o Fidesz, com 20 anos de policiamento, 15 de defesa civil, combate a incêndio, que de repente o vento virou, a fumaça cercou ele desmaiou. Se a gente não tinha a retaguarda de segurança que a gente sempre monta na célula, não se tinha percebido que ele tinha espalhado, não tinha entrado feito o resgate dele, ele estava morto. Isso profissional treinado. Então a gente toma muito cuidado. Outra coisa também está estranha é isso, por exemplo, pede para preparar a brigada. Os 2 dias a gente sabe que não dá, mas por que não é preparado, vamos dizer, 1 mês? Agora também negar, não vamos fazer para mandar o cidadão? Não, eu acho que é obrigado, preparado, falar no mínimo 1 mês, é orientado que não é para entrar sozinho, sabe, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, eu acho que agora, quando chegar para a promotoria, prepara a brigada, você fala, não, vou pegar o cidadão, botar lá para dentro, responsabilidade é sua. No momento que você fala isso, se acontecer alguma coisa, promotora, você é culpado. Eu acho que isso é uma maneira de intimação. Eu acho que quando uma pessoa pede, forma mais brigada, que é importante. Agora, tá bom, vamos formar mais no mínimo 1 mês de treinamento. Eu acho que é isso, eu acho que você agora não pode negar nenhum nem outro. Então, mas o que a gente está cobrando, aí é uma discussão mais técnica, que vocês não acompanham, mas o que a gente está cobrando é que primeiro se mude a lei. Porque eu vou dar um exemplo para o senhor. A minha equipe foi atender um incêndio no restaurante do Trevo, na entrada da cidade lá, porque o Corpo de Bombeiros, naquela época não tinha bombeiro em Louveira, estava em Louveira apagando fogo e pediu apoio para nós atender aqui mesmo. A gente chegou lá, teve um senhor de idade que morreu por asfixia por causa da fumaça do incêndio. Morreu antes da gente chegar. Quando a gente chegou, ele já estava morto. Nós respondemos processo crime por usurpação da função pública de bombeiros. Defesa civil. Então, o mesmo órgão que fala que eu tenho que treinar o paisano para combater incêndio, quando morre alguém, pega o outro agente público que tem o dever de fazer e fala assim, ó, morreu porque você estava aí. Quem tinha que estar aí era o bombeiro. Aí a gente, se não tivesse o talão do Corpo de Bombeiros pedindo o nosso apoio, a guarnição podia estar presa essa hora por homicídio. Peter doloso. Então, primeiro vamos definir a lei, qual é o papel de cada um, aí depois a gente vai falar quem sabe caso.
Porque, por exemplo, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos em Washington, lá é lei a brigada voluntária. Quem quer se voluntariar pode ir participar do dia a dia do Corpo de Bombeiros. E aí você treina diariamente no Corpo de Bombeiros, você se prepara. É lei, você assume o risco para si do que vier a acontecer. Hoje, como a lei é no Brasil, eles ficam incentivando você a pegar o paisano e treinar, mas lá na Constituição Federal é função constitucional do bombeiro. Então, se o cara morrer porque eu tenho treinamento e ele vai lá pagar fogo no Corpo de Bombeiros, eu respondo por participação na função pública. O bombeiro por prevaricação. Hoje eu passei 3 horas e meia no Tribunal Militar de manhã para tentar defender o bombeiro que foi acusado de prevaricação. Então é complicado. O cara trabalhou 18 horas para combater o incêndio e estava lá respondendo prevaricação. Tudo bem, a nossa lei, infelizmente, tem falha em todas as áreas. Tá? Porém, isso não é motivo para a gente não montar mais nada. Não. Enquanto não muda a lei, nós não fazemos nada. Eu acho que isso é outro erro também. É isso aí. O que a gente faz, os UDEX que estão aqui presentes, o governo de empresa aqui, sabem disso. A gente faz o aculturamento de ação preventiva e o treinamento para combate inicial. Isso a gente faz todo ano. Então, ele entende o que é um cenário de risco, ele entende o que é a teoria do fogo, ele sabe que ele tem um limite para se aproximar e tentar apagar o fogo, a partir daí ele tem que sair. Isso a gente faz. E quantas vezes o pessoal quiser fazer e solicitar, quantas vezes a gente vai fazer? O que nós, a Defesa Civil da região de Campinas como um todo, né, Vinheira? A gente se nega a fazer é treinar o paisano para fazer o combate ao incêndio no lugar do bombeiro. A não ser que a lei mude. Se a lei mudar, aí ele vai. Mas o aculturamento para mitigação e preventivo, a gente faz. Mas, só para terminar, passou de 60 anos, não, nem adianta querer ser voluntário, porque é um risco bem grande. Né? Sim, mas vamos falar de 60 anos ou mais, ele pode ajudar sim como um observador. O apoio. O apoio, por exemplo, não tinha 60 anos ou mais, tá? Mas, por exemplo, quem percebeu que o Fidelis tinha desmaiado no combate foi o observador. Aí ele começou a soprar o apito, e aí ele falou, olha, desmaiou e tal. Aí a gente vê a cortina de fogo, quando ela está mais fraca, a gente faz a intrusão, a retirada por essa porta e salva. Então, independente da idade, bem treinado, ele pode ficar no posto de observação e dar o alerta. Quem estava lá em 2020, você estava no alerta. Os caras entrou assim, ó, para fazer o combate, aí a gente chegou, a gente estava no outro flanco, a gente chegou, onde está o pessoal? Está lá. Gente, vamos buscar o pessoal. Saíram correndo rápido dentro do eles ficaram bravos. Só que o que a gente já tinha percebido assim que a gente chegou? Que pelo flanco, eles estavam tomando vento de caldo, a gente fala, fogo de caldo. Fogo de caldo é o quê? Eles estavam numa posição combatendo fogo e eles estavam chegando menos por trás. Eles iam morrer queimados. Estavam querendo ajudar, mas poderia morrer. Então, a gente foi lá, retirou eles e deixou queimar. Que é outra coisa que a gente é muito criticado, tá? Ah, eu fui um bombeiro, depois você tá olhando. Cara, eu estou com escassez hídrica. Eu vou gastar 200 mil litros de água se eu tenho uma área de 50 metros aqui, com dentro de fogo, fogo contra fogo, acaba o oxigênio e morre. Beleza? Posso fazer só uma pergunta? Você, no ano passado, teve aqui em outubro e falou que os seus 10 trajes, Isso. 4 deles estavam sem operantes, não eram operantes porque a validade tinha vencido. Você havia comunicado ao poder público de que, então, operante eram só 6 trajes. E nós ficamos nesse meio tempo, e até levantei esse questionamento, se esses 4 trajes foram no depósito. Então, minha primeira pergunta é, você tem os seus 10 trajes operantes hoje? E a segunda pergunta é, os 4 trajes, se não estão operantes, qual é a perspectiva de chegar? A gente tinha os 10 que foram repostos, os 4 e 2 já veio pro saco novo. Então, agora são 8. Essa noite a gente já está pedindo para o ano que vem mais. Ok. Você falou de várias inovações. As suas solicitações da Defesa Civil, seja o soprador do Guarani com a água, sejam
porque a gente não entrava na lua até esse ano. E A gente não entrava, porque não existia, de novo, vamos lá, existe a Lei Federal 2018, que é de 2012, não existe o CBO de Defesa Civil. Ele foi aprovado em março de 2024. O que é o CBO, para quem não sabe, gente? É a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, como é que eu posso registrar a compra de material profissional que não existe? Então, a gente não conseguia colocar na lousa. ele existe agora. Não, já sempre existiu. Mas o que eu estou dizendo é assim, por exemplo, a gente comprava muita coisa pela guarda. Entendeu? Então, não tinha defesa civil na lousa. Inclusive, o Tribunal de Contas cobrou isso várias vezes da gestão pública. E aí a gente explicou, falou assim, ó, não tem CBO. Aí o Ministério Público do Estado foi junto a um grupo que trabalha em Defesa Civil Nacional, através do CEMADEM, que é um outro órgão que faz parte, Centro Nacional de Tratamento Emergenciais, o CEMADEM, veio com o projeto ELOS, se dava para criar a nível nacional um CBO para a Defesa Civil. Aí o CEMADEM criou uma comissão, eu fui parte dessa comissão, fui convidado para ser parte dessa comissão. Aí a doutora, acho que é Alexa Adriana, uma coisa assim, que é da USP, que ela que cria CBOs a nível nacional, ela pegou o nosso projeto, o projeto ELOS, o CEMADEM, ela formatou, junto com a equipe dela lá de doutorado da USP, eu acho que você deve conhecer, depois eu vou não sei, depois eu falar para você vir lá da USP, e aí ela pegou e criou. Em março deste ano passou a valer esse CBO. Então, na LOA do ano que vem, a gente já citou com o atual secretário de Finanças, a desse ano já fechou, né? Ela fechou agora em agosto. Foi apresentada na Câmara Municipal há uma semana atrás. Então, ela fechou em agosto. Então, na do ano que vem, nós vamos incluir. Na LOA. Só para você saber, entre os projetos, os 9 projetos que o Defloresta apresentou, nós detalhamos um projeto de destinação de verba para a Defesa Civil. Assim, isso foi indicado pela população. Que bom. Isso, detalhadamente. E orçamento. Agora a gente tem uma ficha. Então agora vai poder colocar. Para você ter uma ideia, sabe qual é o orçamento meu para o ano que está acabando? 146 mil reais. Sabe quanto a gente investiu em defesa civil esse ano? 13 milhões e 800 mil. Como que a gente consegue isso? Sistema Municipal de Proteção da Defesa Civil. A partir de agora, aprovação do CBO e a poder entrar na LOA, a Defesa Civil, como um órgão, né, uma ficha lá, é administração pública, tá, gente? Para cada gasto, tem vereador que sabe que eu não estou exagerando, você tem que ter a fichinha lá como no final que coloca o aporte do dinheiro. A partir do ano que vem nós vamos ter a nossa. Tá? E aí, é claro, o orçamento desse ano foi aprovado, no ano que vem não entra. Mas no ano que vem entra o pedido, o orçamento de 2026 vai estar lá. Tem que ser Não, mas é só para você saber que o Defloresta, na pessoa de dois cidadãos, apresentou uma proposta à Secretaria de Finanças e vamos novamente apresentar ao Legislativo as ações preventivas para incêndios florestais com detalhamento de dotação orçamentária para a defesa civil. Nessa gestão, Estamos tentando. nessa gestão eu realmente não tenho a reclamar não. Tá, e aqui assim, ó, eu sou concursado, não sei se eu estou conversando com ninguém, mas nessa gestão, ela me tirou de uma sala de 12 metros e colocou praticamente num prédio de 235 metros. Tá? Pela primeira vez em 15 anos, inclusive peguei hoje, nós temos um cartão de pronto pagamento com R$1.000 por mês para gastar. Parece que é nada, mas é fora do orçamento da Secretaria de Segurança. Então são para gastos excepcionais, que às vezes me quebra o motor, às vezes me quebra o drone, a gente sobe muito ele em condições de incêndio, aí queima aquele chip que grava os dados, então você tem que trocar o chip e tal. Aí quem pega pedindo dinheiro para a Secretaria, não, agora eu posso ir lá e pegar agora. Então, assim, conforme está se ajustando a técnica legal, está vindo o investimento para a defesa civil.
conjunto de obras emergenciais que precisavam ser feitas na cidade. A gente pediu de novo para serem feitas. Elas foram feitas. Foi aportado mais de 25 milhões de reais em obras emergenciais. Na próxima chuva, a gente vai começar a testar essas obras. Porque primeiro você tem que fazer, depois você tem que mensurar se deu certo. E a gente acredita que a próxima ocorrência de chuva vai ser de quase zero de ocorrência nas áreas de risco, porque as obras foram feitas. Ele ficou maluco, ele fez tudo num ano e meio, mas saiu. Para quem esperou 15 anos, então, nossa. Boa noite, Baroni, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação. No ano passado você esteve aqui, como você falou, fez uma mescla com os conteúdos desse ano e foi igualmente de muita qualidade. É importante que a gente tenha essa interface entre academia e sociedade por meio de políticas públicas que tenham conhecimento técnico. Você tem apresentado isso sempre que fala de mudança climática, de resiliência climática, adaptação e mitigação. E você comentou sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros, aliás, a caminhonete do Corpo de Bombeiros, que virá equipada com o kit Guarani, que foi fruto de um projeto, uma emenda impositiva que nós encaminhamos no ano passado, até que também surgiu dessa discussão aqui no Condeu. Você veio, apresentou as dificuldades da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, depois conversamos e encaminhamos esse recurso que entrou na LOA e está disponível até 31 de dezembro desse ano, inclusive teve uma complementação em julho. Você tem alguma informação? Eu até tinha feito a inscrição para falar no final, mas já adiantando então. Você tem alguma informação sobre essa caminhonete e como que ela vai auxiliar no trabalho da Defesa Civil? Hoje de manhã nós fomos no Tribunal Militar, lá no Corpo de Bombeiros em Jundiaí, para defender lá um colega bombeiro que foi acusado pela radiação. Aí eu aproveitei que você falou para ele de moderado. E ele falou que está em processo de licitação, que a primeira sessão que eles fecharam faltava a parte financeira, deve ser essa que saiu em julho. Certo. Então eles tiveram que montar uma outra licitação. E ele acha que até agora no final do ano, porque ele teve que dar aquela paradinha da eleição, ele acha que sai e vai ficar, com certeza, aqui instalado no dinheiro. Aliás, a prefeitura quebrou o caminhão do Corpo de Bombeiros de Valinhos, combatendo incêndio lá nas Serras Cocais. Então o caminhão de Vinhedo está tendo que cobrir Vinhedo de Valinhos. Não, a gente vem para lá. Mas então vai sair do Estado nessa caminhonete? Não, vai ser comprado Com por recurso nós aqui, municipal. mas eles têm que listar lá pelo comando do 10º plano geral. Eu não entendo essa parte muito legal assim, não. Por exemplo, a propriedade do município, a seção de uso é do Estado. Ah, perfeito. Então vai ser a caminhonete do município, né? É o que a preocupação é gente essa. ouviu eles falarem lá. Até por conta dessa questão do caminhão, a gente sabe que o veículo ele pinga aqui na cidade, mas o quartel tem que ser aqui na cidade, né? Então a preocupação é essa, de não vir um veículo do Estado e depois a meta é Valinhos, está em Bragança. Pelo que o tenente explicou lá hoje, vai ser propriedade do município, seção de uso ao governo do Estado. Perfeito. Legal, obrigado. Beleza, Baroni? Obrigado. Obrigado. Pessoal, dando sequência aqui, a gente vai entrar no questão do regimento interno. Tá? Eu mandei o regimento interno para vocês, eu mandei o regimento de 2023, que foi aprovado, mandei também o regimento que estava sendo discutido em nós já junto à promotoria, que foi um regimento que teve vários questionamentos no primeiro regimento à promotoria, aí o Jacques mandou esses questionamentos para o Procuradoria Municipal e o Procurador Municipal fez algumas observações e esse regimento ele foi enviado no mês 5 para a promotoria, eu peguei os dados da Carol até porque as datas. A promotoria analisou e devolveu o pedido 3 pontos de atenção para a gente, tá? Que é basicamente o que eu marquei para vocês, para ser mais didático, a gente marcou os pontos naquele texto. O que era supressão, o que era sugestão de nova escrita, no coisa. Então para facilitar, eu fiz um recorte de cada ponto aí, que o primeiro questionamento da promotora era quanto ao artigo 11, tá?
notificado que o plenário aprovaria quais as deliberações a serem publicadas. A promotoria acha que isso pode ser inconstitucional, tirar a transparência, tipo dos órgãos. Eu mandei um e-mail para vocês, vocês devem ter visto a observação da promotora. Então, o que a gente até foi no mês 7 ou 8, Vitória, a gente respondeu para a promotora, que era o presidente, quais eram as sugestões que a gente estava fazendo para ela. E aí ela cobrou agora para a gente trazer para vocês e aprovar isso aí. Então, qual foi a sugestão? Para evitar toda deliberação que for aprovada aqui vai ser publicada. Então, não vai ter filtro por plenário, tá? Então, para ter maior transparência, teve alguma deliberação aprovada, criada pelo plenário, pelo conselho, ele vai ser publicado, tá? Então, essa é a sugestão. Alguém é contrário à sugestão disso, de suprimir isso? Podemos seguir no texto novo assim? Ok, pronto. Primeira operação aprovada. Próximo. Então, aqui. Acho que no máximo. O outro item, isso aí até a gente conversou com a promotora, que todos os conselhos que eu conheço praticamente, esse texto é idêntico. Em todos. Mas tudo bem. Que casos omissos não presentes no regimento, o presidente interpretará. Todos os conselhos desde conhecidos têm esse mesmo texto. Mas tem questionamento que poderia ser decisão unilateral do presidente. Então, o que a gente sugeriu para a promotoria? Nos casos omissos, o presidente interpretará e submeterá a interpretação dele à aprovação do plenário. No plenário, seus superiores concordam ou não, poder discutir essa interpretação. Tá? Essa é a sugestão que a gente deu para a promotoria. Tá? Alguém discorda, alguém tem alguma coisa, podemos manter esse texto novo? Tá? Ok? Aqui é um pouco mais chato, tá? Porque aqui tinha a questão da perda automática do plenário. A promotora até no mandato. A promotora até citou isso, ela está aqui, por um problema do bem-estar animal que aconteceu, uma conversa que a gente teve com ela lá. Então teve esse problema do bem-estar animal. Então, a primeira coisa, as faltas, elas são no mandato. Aqui no texto estava no mesmo ano, o mandato tem 2 anos, é o primeiro erro. Então, as faltas são contadas no mandato daquele conselheiro. Então, essa supressão foi a primeira que ela sugeriu. Ela sugeriu também tirar a perda automática do mandato. Sugeriu que aí vai ter um artigo que vai notificar a entidade antes de cancelar, de ter a perda do mandato dos conselheiros. Tá? E ela também, por causa disso, tirou ali a questão de dependente de qualquer notificação. Então, vou dar um exemplo. São Joaquim faltou 3 seguidas. Eu simplesmente, o presidente ia notificar o condomínio, a Liliane, a suplente, perdeu o mandato de quantos membros. Sem qualquer notificação para poder ter uma chance de defesa. Vai existir chance de defesa? Dificilmente. Porque o decreto é claro. Falta sem justificativa é falta de qualquer jeito. Tanto que é uma outra sugestão ali que a gente está tirando a questão da tese justificativa. Hoje mesmo eu só citei porque eu sabia que o Vitório vinha, mas o cara não veio justificando ou não, falta. Existe o suplente para isso. Não. Sim, não. Então, se por exemplo o Cássio é o titular, é obrigação do Cássio falar, hoje eu tenho problema, a senhora pode ir? Se o Cássio justifica e o Ivone não aparece, eu não vou. É falta, praticamente, não tem conversa. Tá? E está correto. A lei fala isso correto. Tá? Então aqui vamos resumir rapidinho. Então a perda automática do mesmo ano, a gente está pedindo a supressão, falamos para a promotora para suprimir, por quê? Primeiro vai notificar e também o mandato anual, 2 anos.
Então as faltas vão contar por 2 anos. Tá? E caberá o presidente declarar tal, a perda do mandato, aí, independente de qualquer notificação. Estamos suprimindo. O presidente vai ter que notificar a entidade antes de excluir o membro. Tá? Então, esse último a gente está suprimindo ali, está colocando, ó, caberá ao presidente declarar de ofício a perda do mandato com notificação prévia à entidade ou órgão de representação. Tá? Então, para ter uma notificação prévia. Que é o que ela pediu por acima. Tá? Vou primeiro por partes. Esse 31, tudo ok? Alguém é contra? Podemos operar dessa forma? 32. Ela indica. Ela pode indicar. Não há exclusão da entidade, não há exclusão da entidade. Não há, um conselheiro, é uma entidade. Então, por exemplo, se acontece alguma entidade tem algum problema com o conselheiro faltar, muitas vezes a entidade nem sabe. Tá? Aí a gente comunica a entidade, porque o conselheiro faltou 3 vezes, pedimos substituição. Não é uma exclusão, só pedimos a substituição. O cara tem direito à defesa, a gente estava não. Mas, como eu disse, pela lei, ele vai ter que defender. Os suplentes, certo? Não os 2 excluídos ao mesmo tempo. Não, a exclusão é da. Os 2? A exclusão é. Mas quem sabe suplente? Então, mas ele não o aparece, suplente se o ninguém. titular não vem, o suplente também não aparece. Se o titular não é O que a entidade pode fazer é, por exemplo, o suplente. Mas aí vai acontecer o desempenho da defesa do suplente. Aí o suplente pode falar, mas eu não sabia. Aí é uma negociação dele com a entidade, entendeu? O suplente também recebe e-mail, é verdade, eu lembro bem. A gente manda e-mail para todos. Para todos. Tá? Só para explicar a realidade do papel do suplente, exatamente para suprir a falta do titular. E a entidade, ela não pode ser excluída. A entidade, sim. Aí o problema, cabe ao titular avisar, mas como tanto o titular quanto o suplente recebem a informação, os 2 estão sabendo. Na teoria, a gente espera que umas pessoas representam uma entidade. Mas não conversar entre si. Deve se conversar, né? Então, é uma vez por mês a reunião, né? Toda semana. Então, e muitos e-mails, até que por decisão da entidade, vai para a entidade, tá? Na nossa lista de e-mails, da entidade, e a entidade é tudo com seus membros, tá? Então, eu acho que tem só me perdoe o esclarecimento. A lei, ela nomeia algumas entidades. Por exemplo, o PRES é uma lei, o PRES está nomeado na lei. Né? A OAB está nomeada na lei. A CIV está nomeada na lei. DOCA está aí. Então, veja, para essas entidades que são nomeadas na lei, cabe a substituição. Então, o GAL não veio. Ok, comunica-se ao CRES, olha, o seu conselheiro faz 3 reuniões que não aparece, o CRES providencia a substituição. Existe situação diferente para aquelas, existem situações diferentes para as cadeiras. Não, as cadeiras que são a lei não tem essa distinção. Você pode pegar a lei, em momento nenhum existe essa distinção relativa à exclusão de membro. Em momento nenhum o decreto. No momento em que você tem lista, você elege, você tem uma lista para 3 cargos diferentes, né? São as cadeiras. Isso é interpretação, mas a lei do condema, ela não fala isso. Tá? Ela não fala isso. Ela não fala que a entidade 1 e 2 faltou, a entidade 3 assumiu. Não. Igual para ter autonomia. Então, qual que é a situação todas as pessoas que se inscrevem de são uma associação? A associação vai ser indicada, vai ser notificada e indicar novos membros. Porque eu não posso, muitas vezes, por exemplo, o que eu falei, pode ser que a associação, a Liliane representa o São Joaquim. Eu acredito que o
São Joaquim, normalmente a diretora que é a sua suplente, Simone. Mas a gente tem, por exemplo, o Cássio e a Ivone. Eles não são da, eles não são da diretoria do condomínio, né? Do loteamento de vocês. Ela é do conselho, mas vamos falar que nenhum dos dois fosse. Porque no caso acho que era você e a. Não é. E o cara falta de propósito. Sei lá, acontece. A gente já teve casos uma vez com o Manubaia disso. Briga, você lembra? Briga da conselheira que era do Manubaia, que ela parou de fazer reuniões de condomínio, eu não sabia. Eu não vou penalizar o condomínio que entrou. Então, e a lei não está escrita que é retirada. É isonômico. Do mesmo jeito que a gente está colocando nas listas, eu acho que uma das órgãos públicos já vamos tirar essa semana. Para ficar. Faltou. Acho que tem um que hoje já deve ter dado a falta. A gente está divulgando até no site lá as listas pelo Google, pela tabela do Google Form, até para ter transparência. Então, eu vou comunicar ao secretário, ao seu secretário, fulano veio, preciso ser digno aos membros. Do mesmo jeito que vai ser lá, vai ser com as entidades. Tá? O mandato é por 2 anos. Daqui a 2 anos, tem cadeiras eleitas, teoricamente, podem ser substituídas, né? Pode ter uma nova. Então, o 32, pessoal, ok? Podemos colocar assim? Vamos lá. Beleza. Agora o 41, ele tem relação, tá? Ele fala, o 41 fala da estrutura da APA. Então, o item 2 falava a relação dos quem tem direito ao voto, seguida dos nomes dos suplentes, ausentes justificados, titulares, ausentes e não justificados dos convidados. Como justificado não vai mudar a vida, ele vai entrar como ausente. Tá? Então, basicamente, o que a gente só sugeriu? Manteve tudo, só tirou a parte desses justificados. Tá? Porque não tem lógica eu falar que o fulano, se fulano justificou. Ele vai entrar na lista de ausente. E ele já, nas nossas atas, se vocês veem, ele já consta na lista de ausente. Então, para que eu vou falar? Ter que gastar saliva e gastar papel para colocar que o Zé ou o João justificou quando. Não precisa justificar. Não. Aí na consciência, muitas vezes alguém avisa, tipo, hoje eu encontrei a cara de saúde, você falou, olha, eu tenho um problema, não posso ir. O escritório é aqui. Onde que a gente conversou, né? Ela falou que havia. Mas, por exemplo, o jurídico, o cara não avisou. Ó, eu tenho um problema hoje, eu não consigo ir nem a nada. Mas eu não preciso justificar isso para vocês. Não é lógico. Mas aí como falta. Vai custar com falta. Se o seu cliente não tem falta. Vai custar com falta, tá? Mas é complicado, eu estou aqui doente. Hã? Eu estou aqui doente, porque eu sou doente, eu estou vivendo. Aí é aquele negócio. Sabe o que eu acho? É assim, tão cedo. Ninguém quer vir na reunião, não arruma ninguém para mim. É uma vida. É impressionante. Não, ninguém quer. Então, se você participa, você quer falar na cidade, você tem que participar. Na saúde é a mesma coisa. Não arruma ninguém. E cada vez menos a presença diminuindo. É bastante complicado. É que a lei do poder, ela já prevê. Não, tá certo. Então, o decreto, Mas tem pessoas que não o podem regimento tem participar, isso, é uma coisa inútil. Vai se mudar a lei? É uma proposta. Como a gente discutiu várias vezes nas últimas reuniões, o Tony falou bastante nas últimas reuniões de presidência dele, o regimento pessoal não é imutável. A lei do poder, mas não é imutável. Os conselheiros, tá? No próprio regimento, os conselheiros podem solicitar alterações. Inclusive, eu mesmo citei, tem várias alterações que eu acho interessante mais para frente a gente discutir. O que a gente quer é retomar as reuniões, organizar, deixar o nosso regimento aprovado de vez, não que a gente esteja sem, está válido de 2023, que é o regimento atual, mas vamos atualizar ele e matar essa história e vamos até assuntos mais importantes do que ficar discutindo regimento. Eu acho que uma das coisas que tem que ficar claro, que não se entende, é porque na hora de se fazer uma eleição, todo mundo participa, todo mundo quer participar, quer, e depois fica dizendo não, para aquilo. Se é responsável, a entidade se inscreveu, elegeu, dentro de todos os requisitos que foram solicitados, ela está apta, parte do pressuposto que ela quer participar.
Então, se naquela entidade as pessoas querem participar, eu lamento. Quer dizer, não se inscrevam, chega lá e fala, não dá, não tem jeito, as pessoas não estão interessadas. Nós chegamos ao público de uma entidade que nós avisamos, olha, vocês não estão, mas como assim? Nós estamos participando? Eu falei, não. Vocês estão participando, nem sabem que estão participando. Aí já é demais, né? E isso acontece. Então, você vai falar o quê? A responsabilidade já foi feita com você. E é uma responsabilidade social participar, que participe. Mas participe ativamente. Eu acho que o importante é isso. Vamos lá, pessoal. Então, esse 41. Ok, essa alteração, alguém contra? Podemos? Então, do regimento, pessoal, era isso, tá? Que a gente tinha. Eu vou só formatar ele. Vai ser uma deliberação, porque o regimento ele é publicado em forma de deliberação. O último era 01 de 23, né? O último regimento. A resolução, né? No problema 01 de 23. Então, ele vai sair. Vou acabar de formatar ele, só deixar ele bonitinho. E vai sair a 01 de 24. Tá? No artigo do Fundema, tem duas vezes o artigo 54. Vou dar uma revisada. E no artigo do Fundema, na primeira abertura, a Secretaria de Finanças ainda continua como responsável. Eu até. Precisa dar uma corrigida nisso. Tá? Então, pessoal, é isso. Uma reunião. Ele vai para o jurídico agora, né? Quem faz a redação, a parte, estrutura, né? Tem um nome, esqueci o nome. Técnica legislativa é o pessoal do jurídico. A gente caminha para eles, eles redigem bonitinho, tá? E aí a gente faz essas correções. Pessoal, assuntos diversos a gente não tem nenhuma pauta, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir, tem inscrição. Deixa eu ver. Inscrição para fala. Temos da Ivone. Até uma coisa, Ivone. Conselheira, precisa, tá? Você pode perguntar, tá? Você tem perto. Não, mas eu já tirei. Não, tranquilo. Aí a próxima é a Maria Tereza. Pelo caso do adiantar, pessoal, já são 8. Vamos lembrar. Regimento 3 minutos, tá? Vou tentar ser mais ágil. Beleza? Vou tentar ser sintética. A minha missão é possível. Boa noite. Boa noite. A prática faz o estudo. Boa noite aos conselheiros. Boa noite, população presente. Eu só pedi essa palavra para deixar registrado. Na semana passada, me corrija se eu estiver errado, Júlia, foi feita a apresentação, a entrega da LOA pela Secretaria de Finanças à Comissão de Finanças da Câmara Municipal. É um rito, né? O Refloresta e munícipes participaram da primeira sessão da LOA, que foi virtual, com o senhor secretário de Finanças, e eu participei de noite, consegui chegar, participei da sessão presencial, onde foi feita a entrega formal da Secretaria de Finanças da LOA. Eu queria só deixar no registro duas questões que eu coloco aqui para os conselheiros pensarem. O orçamento de 2025 está bruto, né? Da ordem de 945 milhões de reais. Ou seja, Pinheiro está construindo um orçamento que vai chegar na ordem de 1 bilhão de reais. Fazendo uma regra de 3 simples, conselheiros, vendo que foi colocado na rubrica para a Secretaria de Planejamento Urbano, estão todos sentados, né? A participação da Secretaria de Planejamento Urbano dentro da LOA é da ordem de 0,529. Então eu fico um pouco intranquila, repito as minhas palavras, de como é que a gente vai dar conta de cidade resiliente, replantio de todas essas áreas queimadas, projetos que já estão em andamento de recuperação de mata ciliar
projetos de defesa civil, não é? É uma questão de uma regra de 3. Como a gente vai dar conta de trabalhar a resiliência climática, a restauração vegetal e a proteção com 0,529 do orçamento municipal. A segunda coisa é, como cidadãos numa tarefa cívica, o Refloresta e algumas pessoas, porque nós apresentamos na forma de CPFs, né? Pessoas apresentaram 9 projetos, porque isso é possível, os cidadãos são chamados, inclusive, a apresentar projetos que são propostas, nenhum deles foi incorporado à LOA, é bom saber, né? Informar, sou secretário de Finanças Executiva, nenhum deles foi incorporado, mas nós apresentamos esses 9 projetos. Um desses 9 projetos, justamente, é de aportar dinheiro na defesa civil, e não é um cartão de R$1.000, é aportar dinheiro no sentido de criar uma defesa civil robusta, um equipamento moderno, para fazer o enfrentamento daquilo que a gente conhece, que é a mudança climática, que são os novos padrões de desastre que nós vamos ter na cidade. Não é só em Vinhedo, nós vamos ter esses padrões no Brasil todo. Então, precisa que a gente coloque dinheiro na defesa civil e equipe a equipe do Baroni com o que há de melhor. Então, nós fizemos uma dessas propostas, tá? Se me permitem, eu só vou elencar, só para vocês saberem. Foi feita uma proposta de construção de um espaço regenerativo na João 23, que é um terreno de 9.700 metros quadrados lá na Planalto. Foi feito já, o projeto está pronto, foi entregue para a prefeitura, foi entregue no seguinte sentido, foi feita a apresentação ao secretário Torresim, projeto maravilhoso, todo detalhado, com várias camadas de conhecimento científico e estético. Foi feita a apresentação também da proposta de um parque linear na Avenida Independência, para a gente reflorestar todos aqueles canteiros e entrar efetivamente na diretriz de parques lineares do Reconecta RMC, porque aquilo era para ser um parque linear, não para ter estacionamento. Desculpe o aporte, o detalhamento. Nós fizemos uma proposta para os NUPDECs, para que os NUPDECs efetivamente recebam treinamento, todo o sentido de ser do NUPDEC, que envolve dinheiro. As ações preventivas para incêndios florestais foi o 4. A implantação de um plano de recuperação de nascentes, em linha com o Dr. Rinaldo Calheiros, porque tudo que foi o projeto do Dr. Rinaldo Calheiros, inclusive o orçamento, foi o orçamento que o professor Rinaldo apresentou, e eu fiz uma atualização sobre aquilo que ele orçou e está apontado lá no plano de sustentabilidade hídrica. É muito bonito, conheço o projeto do professor Rinaldo, foi um trabalho muito bem feito em 2018. Bom, não poderia deixar de colocar a criação da APAPAC Fazenda Cachoeira. Eu apresentei um projeto e orcei, com base em parâmetros absolutamente detalhados, não é da minha cabeça. Foram parâmetros dados pela prefeitura, que eu fiz uma atualização. Apresentamos os corredores ecológicos como barreira natural contra incêndios, tem um projeto também. Um projeto de instalação de cisternas em todas as escolas para armazenamento de água de chuva, todas as escolas de Vinhedo ter cisternas. E, por último, a instalação de câmaras em áreas de fragmentos florestais que já são, digamos assim, conhecidas dos incêndios, né? Áreas que já são hotspots, já queimam, todo ano tem incêndio motivado X, não é? Mas a gente sabe, né? Tem alguns pontos que já são meio que mapeados, inclusive, por vocês, né? Então, esses foram os 9 projetos que eu queria deixar aqui no registro, porque senhores conselheiros, sem orçamento, não tem ação, não tem política. Bom, muito obrigada. Larissa. Eu ia falar muito desse sentido das propostas que o Fred fez para a Angeliza, já que você já explanou de forma completa, e só reforçando, sem orçamento
isso você já falou. Eu já tinha feito a pergunta ao Baroni, mas também aproveitando para endossar que a fala da Tereza e também da Larissa, sem orçamento pode até ter a lei, mas não tem a política pública porque não tem como tirar aquela lei do papel. Tem que ter equipe, tem que ter orçamento, tem que ter acompanhamento, tem que ter avaliação da política pública e todos os projetos que o Refloresta apresentou têm começo, meio e continuidade, não tem fim. Esse dinheiro quer ser uma cidade de fato forte, sustentável, resiliente, que considere as mudanças climáticas, que considere também a legislação ambiental. A gente tem que ter políticas públicas saindo do papel e acontecendo na cidade. Então são 9 sugestões brilhantes, falei sobre isso na sessão da Câmara e aproveito então para pedir a atenção, o cuidado do Conselho e também da mesa para que a gente acompanhe a discussão da LOA e eventualmente se tiverem emendas, se a gente puder de alguma forma mudar o orçamento para que esses projetos sejam contemplados, que isso seja feito com o apoio do Conselho. Isso é fundamental. Às vezes a gente faz toda a discussão lá na Câmara, mas é um copo e cola que vem do ano passado, em formato de lei orçamentária anual, que não tem nenhuma aplicabilidade real, que não tem nada a ver com a realidade, e aí a gente aprova lá na Câmara, muitas vezes com ressalvas, ou até reprova, mas a maioria aprova, e no ano seguinte tem que ficar correndo atrás de fazer puxadinho. Que nem o Baroni falou, tem que ter dotação, tem que ter a ficha orçamentária. Se não tem, aí tem que ficar fazendo puxadinho. Então, nada mais justo, nada mais digno de que o meio ambiente tenha uma participação ativa, presente, consistente também na LOA. Deixa eu só, então, pegando o gancho do Luiz Vieira, Luiz, nessa próxima entrada, parabéns, né? Na Câmara, eu acho que isso tem que vir dos vereadores, porque eu não vejo dos 13, geralmente você que fala alguma coisa, a Naila que fala e só. Ali, dos outros que tem, eu nunca vejo falando de nada de meio ambiente, eu não vejo falando de água, eu vejo o pessoal incomodado com coisas superficiais e não com coisas diretas, tá? Então, fica assim a minha visão de participar, tanto presencial quanto online, de ver isso, e eu fico muito triste, porque querendo ou não se fala de coisas tão superficiais, e o que a gente mais precisa, que é a parte ambiental agora, e que não agora, que já está pegando há alguns anos, eles não falam. Eu não vejo ninguém falar nada. Eu vejo de lombada, eu vejo de moção, eu vejo que morreu não sei fulano, Beltrano, ciclano, ótimo, maravilhoso, mas eu não vejo do principal, gente. Desculpa, vinhedo é verde, tá? Desculpa. Na realidade, quando eu vejo aquelas ações, vocês podem me xingar depois, mas quando eu vejo que eu subo e desço várias vezes, eu moro no Santa Fé, e eu estou passando na Edenor, eu vejo os incêndios, cara, eu começo a chorar, porque eu fico olhando, eu falei assim, quando isso vai acabar? Sobe um carro só do corpo de bombeiro, e o fogo abre flanco, ele vai para a direita e esquerda. Aqui eles atacam, para o outro lado vai para o outro lado. Então, quer dizer, uma coisa que é para ficar em 500 metros, chega a 2 quilômetros. Eu entendo muito bem o que vocês estão falando, mas, desculpa, de novo, enquanto esses vereadores não começarem a colocar na cabeça que não é só sair para beber ou fazer qualquer coisa, e nós temos que olhar para o meio ambiente, eu falei, o selo verde e azul deveria ser preto e azul. Tá? Essa é a minha opinião, que eu sempre guardei comigo, mas lá para o meu lado é o que eu mais vejo, é onde a gente mais tem mata. A onça está lá, gente. Vira e mexe, a onça está lá. E eu estou com medo de não ter mais ela por lá. Justamente por causa disso. Sim, eu falo a onça porque ela engloba tudo, né? Ela é o animal mais alto da cadeia que nós temos. Exatamente. Tá? Então, assim, estou com vocês sim. Eu acho que isso tem que entrar na vereança, e eu prometo que eu vou falar com vários vereadores lá, porque a parte do meio ambiente está sendo esquecida. Eu não sei como ainda a gente recebe o selo verde e azul. Onde a gente olha, estão queimando e ninguém faz nada. Sabe? Então, desculpa vocês, mas eu tinha que falar. Deixa eu te falar uma coisa, jamais eu vou xingar essa daqui, é todo mundo democrácia. Não, eu sei. A sua opinião, da forma como você Sabe? Então eu estou com vocês também, tá? Então é assim, o que depender de mim, eu vou ajudar também, tá? Como sempre.
posso dizer é o seguinte, os conselhos, eles são muito mais fortes que a beleza. O dia que nós tivermos essa consciência, que os conselhos são muito mais fortes do que o poder público, nós não vamos ficar de braço estendido, pinico na mão pedindo coisa. Então vamos nos conscientizar disso. Vamos fazer projetos da melhor maneira possível. Nós temos aqui um grupo interessante. Eu participei do Conselho de Saúde, do Bem-Estar Animal, enfim. Os conselhos são muito mais poderosos do que uma Câmara de Vereadores. Desculpa, mas você sabe disso também. Tá certo, gente? Era só isso. Obrigada. Pessoal, não temos mais inscrito. Obrigado pela presença. Obrigado, Larissa. Pode falar Se quiser xingar, compare com os outros. É um espaço democrático, pessoal. Tem direito a falar de. Não tem nada a ver. Ó, já que vocês não conseguem ampliar a letra para a gente poder ler, vocês não podem trazer para mais próximo, porque está atrás de vocês, sei lá, trazer um lado, para a gente poder ler, porque a A gente. TV, o boletim é fixa e ela é todo o sistema já instalado. Eu sei lá. Então, está na frente. Mas o que a gente precisa é achar uma área. Tudo é melhor.